todos nós que estamos engajados na busca espiritual, seguidamente nos perguntamos por que leva tanto tempo, por que é tão difícil para nós conseguirmos fazer um progresso notável no nosso esforço. Porque as coisas parecem tão difíceis e tão lentas. Será que é a nossa perspectiva? Será que a natureza, que a providência divina, o plano divino, não tem outros ritmos que não sejam os nossos anseios? Talvez, antes de mais nada, seria muito bom nós tentarmos dar uma pincelada bem ampla do que nós entendemos dentro da tradição teosófica, dos ensinamentos que nos foram legados pelos grandes seres, especialmente nas obras de Blavatsky, em particular em A Doutrina Secreta. É dito que a evolução humana se dá através de 7 grandes raças raízes. A evolução ao longo dessas 7 grandes raças raízes parece ser muito, muito maior do que os historiadores, que os paleontólogos, que os geólogos imaginam, porque em A Doutrina Secreta é dito que o ser humano, nas 2 primeiras raças raízes, que não tinham um corpo físico denso, mas um corpo etérico, um corpo energético, o transcurso desse período foi de algo como 300 milhões de anos, até que na terceira grande raça raiz aparecessem finalmente seres com um corpo físico denso, muito brutos, grandes. Demorou algum tempo até que esses corpos, esses seres humanos que inicialmente com o corpo físico denso não tinham uma separação de sexos, se reproduziam por separação, viviparidade, e então, na terceira grande raça raiz, separaram-se os sexos, ocorreu a incorporação no ser humano da mente, um processo que é envolto em grande mistério. Fala-se dos Manasaputras, os Agnishvatas e tudo o que a gente procura entender a respeito desses processos está envolto em grande confusão, em vários véus, para esconder algo que somente aqueles grandes iniciados, com o devido tempo, virão a conhecer. Mas o que é importante é que aquilo ocorreu. Então, 300 milhões de anos até que o ser humano adquirisse corpo físico denso e a mente, 2 sexos, e de lá até aqui, da terceira raça raiz até a nossa 5ª raça raiz, na 5ª sub-raça, transcorreram, de acordo com a doutrina secreta, outros 18 milhões de anos, e agora nós ficamos reclamando, mas meu Deus do céu, por que demora tanto tempo para as mudanças, não só no indivíduo, mas principalmente na coletividade? Bom, estamos então na 5ª sub-raça da 5ª raça raiz, e para completarmos o ciclo humano, para alcançarmos a perfeição da humanidade, quanto tempo ainda temos pela frente?
nós só podemos especular, obviamente, porque o passado nos dizem o que aconteceu, porque aquele passado que não pode ter provas assim chamadas científicas, somente através daqueles que sabem para nos dizer. Mas e o futuro? Especulação. Mas vamos então especular. Esses 3 grandes períodos, da primeira raça raiz até a terceira, quando aquelas grandes marcos evolutivos ocorreram, 300 milhões de anos. De lá para cá, na quinta raça raiz, quinta sub-raça, 18 milhões de anos. Então, 18 de 300 são aproximadamente 6%. Então, houve, obviamente, uma considerável aceleração no processo evolutivo. E provavelmente temos algo parecido, ainda temos a sexta sub-raça e a sétima sub-raça da quinta raça raiz, depois a sexta e a sétima raças raízes com 7 sub-raças cada uma. Então, assumindo que haja uma aceleração equivalente, nós teríamos, no mínimo, mais 1 milhão de anos pela frente até alcançarmos o pináculo evolutivo da raça humana, em que todos serão mestres de sabedoria para cima. Mas, obviamente, nós não precisamos seguir com o rebanho, ir pelo lento progresso da humanidade como um todo. Nós sabemos que é possível e é altamente desejável que a gente se engaje nessa busca espiritual, porque o processo é longo, o processo é muito trabalhoso, penoso. Nós poderíamos fazer hipóteses, obviamente, desde que o ser humano obteve um corpo físico denso até agora, nesses 18 milhões de anos, se assumirmos que entre uma encarnação e outra, o longo tempo que se passa do outro lado, como sendo uma média de 2.000 anos, como é mencionado em alguns escritos, então teríamos algo como 9.000 vidas encarnadas, que na média a humanidade já teve. Média, tá? Fazendo essa hipótese de cada 2.000 anos a pessoa reencarna. Bom, pode ser mais do que isso. Para aqueles que estão acelerando no processo, isso é mais rápido, o processo reencarnatório. Mas, daqui para frente, se nós tivermos algo como mais 1 milhão de anos pela frente para alcançarmos o pináculo do avanço da humanidade, teríamos algo como de 500 a 1.000 encarnações, assumindo que o período entre uma encarnação e outra vai ser acelerado. Então, por um lado, a gente pode dizer, meu Deus, ainda bem que eu tenho bastante tempo para ganhar o meu diploma último de pós-doutorado. Mas, para que esperar tanto tempo? A gente sabe que o processo da roda da vida é um processo de sofrimento. Tanto é assim que o Senhor Buda, na sua primeira nobre verdade, disse que a grande realidade da vida humana é dukkha, é sofrimento. Então, todo o empenho na vida espiritual é acelerarmos esse nosso processo de libertação do sofrimento para nos capacitar
a sermos de ajuda para os outros também que estão nessa tentativa de libertação o mais rápido possível. Então, vamos deixar assim bem claro. Na terceira raça raiz, os grandes marcos evolutivos foram o desenvolvimento de um corpo denso, a separação dos sexos e a incorporação da mente no ser humano. Em todas as tradições espirituais e religiosas do mundo, algo é mencionado a respeito dessa grande etapa do processo evolutivo da raça humana. Na tradição judaico-cristã, no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, capítulos 2 e 3, existem várias menções desses 3 grandes pontos e outros também de grande importância para o nosso entendimento do processo evolutivo. Vejamos, tudo que nós encontramos nos livros sagrados, e em particular nos nossos livros sagrados, a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, nós temos que ter sempre em mente de que os livros sagrados não são livros comuns com um propósito de contar a história de um povo especial e tampouco a história de um grande ser muito especial. As Escrituras Sagradas têm outros propósitos, são sempre de passar ensinamentos, conhecimentos que facilitem uma visão mais ampla do processo evolutivo, como nós nos inserimos nesse processo evolutivo e o instrumental facilitador para a gente acelerar o processo. Então, o que se encontra no Antigo Testamento, aqueles que o tomam ao pé da letra ficam todos embananados, não entendem por que Deus fez assim, por que Deus fez assado, por que tinha a ser desse jeito. É tudo alegoria. Então vamos mencionar alguns desses pontos alegóricos de grande impacto agora para a nossa tradição judaico-cristã. O primeiro é de que Deus coloca o homem. Não fala tanto de Adão, mas nós assumimos. Adão, então, foi colocado por Deus no Jardim de Éden. Obviamente, Deus não era um agricultor para ir plantando árvores pelo Jardim de Éden e tampouco iria causar algum mal-estar para o seu hóspede, o homem que ele colocou ali, dizendo, olha, nesse jardim você encontrará de tudo. Você pode comer do fruto de todas as árvores, exceto de 2 que estão lá no centro, que são o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e o fruto da árvore da vida. Bom, vocês já viram, se vocês chegarem para uma criança que vão para um parque ou para uma casa, você pode fazer tudo. Olha, só não pode pegar aquilo que está atrás daquela parede. Você acha que a criança não vai ser tentada? A primeira coisa para fazer é fazer aquilo que não pode ser feito? Então Deus não faria isso. Um dos métodos mais eficazes de se lançar véus
para encobrir conhecimentos que não podem ser revelados abertamente, é exatamente dizer o oposto. Está proibido de pegar. Significa, deve ser tomado e ingerido o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E depois, o homem, depois de algum tempo, virou-se para Deus: olha, é uma maravilha aqui, tem tanta coisa bonita, eu estou até engordando, tem muita coisa boa para comer, mas está meio monótono, meio chato, estou eu sozinho aqui, eu preciso de companhia. Aí é dito que Deus fez baixar um torpor em Adão, que caiu em profundo sono e depois retirou do seu lado, de uma costela, elementos do qual fez uma companheira, que depois, quando o homem a viu, disse que era linda e continua linda desde então, e se tornou a sua companheira. Bom, obviamente, Deus não era um cirurgião que transformava costela num corpo, é tudo alegórico mais uma vez. Nessa terceira raça raiz, estava ocorrendo aquela separação dos sexos. Então, é alegoricamente dito que Deus criou de uma parte de Adão, porque a reprodução antes era feita pela divisão dos corpos. E era sempre um corpo hermafrodita. E aí, a serpente tentadora aparece para Eva e diz que ela devia experimentar aquele fruto daquela árvore. E aí Eva diz: não, mas essa é uma árvore proibida. Deus disse: se eu comer desse fruto eu vou morrer. E a Eva diz: não, veja, olha que aparência linda. A serpente, Ophiomorphos, como era chamado no cristianismo primitivo, aquele ser com a forma de serpente, simboliza as tentações das coisas materiais. Então, o símbolo da tentação das coisas materiais vai e diz que isso é muito bonito e é muito gostoso. Vai, come. Deus disse que se eu comer eu vou morrer. Não, você não vai morrer, você simplesmente será como Deus. Você vai conhecer o bem e o mal. Aí Eva, será que gostou, levou para Adão, convenceu Adão como normalmente convence até hoje. Adão comeu essa fruta também e pronto. Daí, de acordo com a tradição, começaram os grandes problemas. Eles começaram a distinguir as coisas, apareceu Deus por lá e eles ouviram os passos de Deus. Deus deveria ser bem pesadão para que os seus passos fossem ouvidos à distância. Eles se esconderam. Por quê? Porque eles viram que estavam nus. Antes estavam nus e nem se importavam. Porém, com o conhecimento do bem e do mal, eles sentem que não podem aparecer diante de Deus. Deus, obviamente, sabe que eles comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal para estarem tão preocupados assim. E aí tudo isso está nesses 2 capítulos. Faz túnicas de peles para o homem e sua mulher, os veste com essas túnicas e eles são expulsos do jardim de Éden. E como se não bastasse, Deus coloca querubins e a
espada flamejante para impedir que, ou melhor dito, para guardar o acesso à árvore da vida. Bom, que tipo de fruto que nos leva a conhecer o bem e o mal? O quente e o frio, a luz e as trevas, conhecer todos os pares de opostos. É a nossa mente. Então, está sendo colocado nesses 2 capítulos de Gênesis algo extremamente velado, que foi naquele período, então, que a mente passou a fazer parte do ser humano. E aí, com isso, como nós fazemos hoje em dia, passamos a distinguir uma coisa da outra. Passamos a separar as coisas no mundo físico. Deus fez túnicas de pele. Que túnicas de pele é essa? É essa. O corpo físico denso. Então, naquele processo também, está sendo apresentado na tradição judaica que Deus, naquele processo, que foi um processo de milhões de anos, provavelmente, fez com que o corpo se adensasse. Antes era um corpo etérico, energético, aí torna-se denso, e aí eles são expulsos do Jardim de Éden. Essa suposta expulsão tem que ser muito bem entendida. Deus jamais poderia expulsar seus filhos. Por quê? Porque o processo de criação, no sentido verdadeiramente esotérico, não é como nós concebemos aqui nesse mundo. Quando nós, seres humanos, vamos criar alguma coisa, nós pegamos materiais disponíveis, temos uma ideia, fabricamos a coisa, aí construímos, criamos alguma coisa, seja uma cadeira, uma mesa, não importa o quê. Só que no nosso mundo, a criação está separada do Criador. Separação. No entanto, o divino Deus, eu até às vezes reluto em falar a palavra Deus, porque está um conceito que foi tão antropomorfizado que a gente imediatamente projeta de nós mesmos um homem muito especial lá em cima no céu, talvez de barba branca, e aí vai. Então, antropomorfizamos tanto aquilo que nós chamamos Deus, que talvez seja até melhor a gente se referir ao divino, a fonte de onde tudo o que existe veio. Então, Deus não cria de forma separada. Deus simplesmente é tudo. Não existe nada fora de Deus. Deus é o todo. Portanto, quando Deus vai criar, ele simplesmente se expande e aparece naquela forma também. Porque tudo mais também é Deus. Então, Deus não poderia, cortar, separar os supostamente Adão e Eva, porque supostamente teriam desobedecido a sua ordem, e colocá-los para fora do Jardim de Éden. Isso é também uma alegoria, é um processo, isso tinha que acontecer e é alegorizado, simbolizado como sendo uma expulsão do paraíso. Mas o que isso significa num sentido mais profundo? Significa que, a partir de então, o ser humano se acha separado. Ele se concebe como estando separado de Deus. E aí começam todos os problemas. Porque, ao
supostamente ter cometido um pecado, desobedecido a Deus. A sua ordem expressa, não coma, ele vai e come daquele fruto. E aí ele sente culpa. Isso aí que é uma das coisas mais pesadas, mais danosas para a vida do ser humano, esse sentimento de culpa. Cometeu um pecado, sente culpa, sabendo que Deus tudo sabe, ele teme que vai ter que pagar por esse pecado, e é dito que o preço do pecado é a morte, e aí então o ser humano entra num círculo vicioso. Cometi pecado, que culpa terrível, meu Deus, eu não devia ter feito isso, agora eu estou com medo. Quando é que eu vou levar a bordoada? Porque ela virá de qualquer maneira. Aí o ser humano entra nesse círculo vicioso, pecado, culpa, medo. E aí entramos num processo que é terrível. Eu vou voltar para isso, mas eu só queria trazer mais uma informaçãozinha. Na nossa tradição cristã, como se não bastasse essa herança da suposta expulsão do Jardim de Éden, que gerou, ou teria gerado, esse pecado, o pecado original. O pecado original de ter desobedecido a Deus e, consequentemente, ter sido expulso do paraíso. Como se não bastasse essa carga de culpa, aí, na tradição agora cristã, com o advento de Jesus, é dito pelas igrejas que Jesus, como a igreja diz, Jesus Cristo, talvez em nosso tipo de estudo nós diríamos Jesus o Cristo. Então, Jesus veio ao mundo para morrer na cruz, para expiar os nossos pecados com o seu sofrimento e morte, de forma ignominiosa, para que nós pudéssemos ser salvos. Então Deus manda o seu Filho para morrer na cruz, para que a gente pudesse ser salvo. E aí o que acontece? Os cristãos, não importa de que denominação, os fiéis, os crentes, todas as denominações têm uma carga dupla de culpa. Do pecado original, lá no paraíso, depois da morte de Jesus. E como se isso não bastasse, ainda tem todos os pecadinhos e pecadões que a gente comete durante essa vida. Como é que eu vou sobreviver a toda essa culpa? Porém, felizmente, Jesus nos deixou seus ensinamentos, não é os dogmas da igreja que foram preparados, aceitos no início do século IV, em 325, para ser bem específico, durante o Concílio de Nicéia, em que o imperador Constantino forçou os bispos daquela época a aceitarem uma série de doutrinas que foram transformadas em dogmas que viesse a unificar todo o movimento dos seguidores de Jesus daquela época. E aí apareceram os dogmas da igreja, que passaram a ser a coluna dorsal de toda a tradição cristã, de toda a vivência daqueles que seguem a igreja. Mas, se nós começarmos a examinar com um sentido mais profundo os ensinamentos de Jesus, nós vamos chegar à conclusão que
quase todos, para não dizer todos, quase todos os ensinamentos das igrejas vão contra os ensinamentos de Jesus. Eu nem vou citar os documentos apócrifos dos gnósticos, simplesmente a Bíblia, se a gente examina um e outro, não batem. Vou mencionar só uns pouquinhos ensinamentos específicos de Jesus que deveria nos nortear na nossa vida espiritual. Mas nem sempre é o que acontece. Vou mencionar só uns pouquíssimos, mas não todos eles. Mas antes disso, eu queria fazer um desenhozinho aqui. No início, nós poderíamos dizer que, no início da manifestação, nós teríamos como que um ponto, né, que é o Espírito puro. Depois vem a radiância desse Espírito, vamos dizer algo assim, seria, no linguajar teosófico, Atma e aqui Budi. Naqueles períodos de muito tempo atrás, o ser humano era constituído desses dois princípios e mais corpo etérico. Mais tarde aparece o corpo físico denso, é na terceira raça raiz, vai ficar fora de proporção, mas não importa, eu quero até mesmo enfatizar isso. É criado então, quando o homem ingere o fruto do conhecimento, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele então ingere a sua mente, aqui abstrata e aqui concreta. Então, o homem é definido em todas as tradições espirituais, o mais sutil espírito unido com a matéria mais densa pela mente. O que caracteriza o ser humano completo, é a existência da mente, o fator de união entre espírito e matéria. Falava-se muito na tradição dos gnósticos, dos cristãos que receberam, dos seguidores de Jesus, que receberam os ensinamentos internos, que o termo que melhor representava o ser humano era iao. Iota, a vogal do meio, das 7 vogais gregas. Então, A, alfa, O, ômega. Então, o que liga o princípio do meio, a mente, ligando o princípio ao fim. Então, esse desenhozinho muito singelo tem um aspecto extremamente importante para nós. É a utilização da nossa mente concreta, o fruto do conhecimento do bem e do mal, que faz com que nós venhamos a acreditar que somos separados de Deus. Porque com a mente concreta, nós só vemos as coisas se diferenciando, se separando. E nós acreditamos também que estamos separados de Deus, que estamos separados de todos os outros. Então, alguns dos ensinamentos de Jesus que são muito importantes para o nosso entendimento da tradição esotérica. Um ensinamento que, seguidamente, as pessoas acham estranho
Como é que Jesus poderia nos dizer isso, que é inatingível? O quê? Sede vós perfeitos, como vosso Pai que está no céu é perfeito. Todo mundo aqui, em qualquer lugar do mundo, vai coçar a cabeça. Meu Deus do céu, como é possível me tornar perfeito como o Pai que está no céu é perfeito? Pensando com a nossa mente concreta, com esse viés de separação, de acharmos que nós estamos aqui e Deus está lá, bem distante, isso é impossível. No entanto, esse desenho aqui, que utiliza o método usual de apresentar os princípios como estando em prateleiras, o mais elevado em cima, o mais denso embaixo. Na verdade, o universo e o ser humano seriam muito melhor representados por uma esfera, em que o mais sutil espírito está bem no centro da esfera. E aí, daquele centro da esfera, camadas e mais camadas vão sendo colocadas até que a casca da esfera, da laranja, seja lá o que for, que fique mais fácil para nós nos lembrarmos, é aquilo que nós normalmente representamos como estando embaixo. Portanto, quando nós estamos pensando em Deus, a gente pensa em Deus que está lá longe. Na verdade, Deus está aqui. Está no interior de cada um de nós. Aqui é o centro, Deus em toda parte. E aí Deus cria o seu Filho unigênito. Na Bíblia está correto a menção de que Deus criou o seu Filho unigênito, porém não está correta a interpretação que foi dada pela Igreja, que foi o único Filho de Deus seria Jesus. Não. O único Filho de Deus é Cristo. E Cristo está em toda parte. Jesus, na verdade, foi aquele grande avatar, aquele grande ser que melhor expressou Cristo, que está em toda parte, que está em todos os seres. Então, essa é a grande diferença. Então, quando Jesus diz, sede vós perfeito como o vosso Pai que está no céu é perfeito, ele está dizendo simplesmente, procurem se adentrar em consciência, mergulhem no interior, que vocês progressivamente vão chegar cada vez mais perto, até que a sua consciência alcance aquilo que sempre esteve e que sempre estará no interior de cada um. Além disso, Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade normalmente é referida como aquela radiância, aquele Budi, o Cristo interior, como apresentado na nossa tradição. O Cristo interior é o Filho de Deus. E o Cristo interior está no interior de todos os seres. Consequentemente, esse é o único Filho gerado por Deus. Não significa que foi só Jesus. E Jesus nos diz então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós precisamos alcançar o conhecimento da verdade. Como se faz isso? Expandindo a consciência, como os yogis fazem, como os místicos fazem, nos seus êxtases, até que se alcance aquele nível de consciência em que tudo se torna absolutamente claro, em que nós conhecemos em profundidade a realidade última, que é quase que impossível nós colocarmos em palavras. Mas Jesus continua dando dicas para que a gente possa entender esse grande processo. Ele diz também,
eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só que Jesus, como judeu, seguia a tradição judaica de não usar o santo nome do Senhor em vão. Então os judeus usavam vários eufemismos para não dizer Deus, Jeová. Então eles normalmente, na tradição cabalista, referiam-se à divindade como sendo eu sou. Por quê? Porque eu sou é a seidade, é a capacidade de ser tudo, porque Deus é o todo. Então, quando Jesus diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, na verdade ele está dizendo eu sou é o caminho, a verdade e a vida. Porque eu sou, então, é a divindade. A divindade é o caminho, a verdade e a vida. Vejamos aqui no nosso quadrozinho. O caminho, que é a mente abstrata, que é a mente divina, a verdade, que é o Cristo interior, e a vida, que é o Espírito, que é o Pai, que está nos céus. Então, aqui nós já temos uma indicação da grande importância da nossa mente abstrata, da mente divina em nós, que na tradição cristã é referida como sendo o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo tem um imenso papel para todos nós. E aí também Jesus disse, não julgueis para não serdes julgados, perdoai e sereis perdoados. Todos nós sabemos como é difícil perdoar, não é verdade? E aí, um dos seus discípulos vira-se para Jesus e diz, mas mestre, quantas vezes a gente tem que perdoar aqueles que nos ofendem? Porque, vamos e venhamos, deve ter um limite para isso. E aí Jesus disse, não só 7, mas 77 vezes, simbolizando sempre, perdoem sempre. Por enquanto não está fazendo sentido, mas agora eu quero passar para o fato de que, como os ensinamentos de Jesus foram colocados em segundo ou terceiro plano pela tradição cristã, como muitos deles foram desvirtuados e até mesmo inventados e nos passados pelas instituições que dizem que serem as representantes de Jesus, então Jesus disse, vamos dar mais uma chance para a humanidade, vamos reapresentar os ensinamentos, porque os ensinamentos é o que é importante. E isso foi feito, mais uma vez, dentro da tradição cristã, com a terminologia cristã, mas com interpretações inteiramente diferentes naquilo que é conhecido como sendo um curso em milagres, que foi ditado, é dito que ditado pelo próprio Mestre Jesus ao longo de 7 anos e tanto, para uma psicóloga americana. Não vou entrar em detalhes, talvez a gente possa falar se houver interesse durante o nosso debate, mas foi ditado e editado finalmente em 1978 e vem se espalhando como uma bola de neve um ensinamento essencialmente psicológico, reinterpretando a maior parte da simbologia cristã, principalmente começando naquilo que mais incomoda aqueles que estudam as tradições esotéricas do mundo e que esperam encontrar basicamente os mesmos ensinamentos em todas as tradições, quando esses ensinamentos são fidedignos. Então, a questão da expiação, que Jesus teria vindo para expiar pelos nossos pecados, morrendo
na cruz e sofrendo muito. E em um curso em milagres é dito que a expiação verdadeira é nós aceitarmos que o Filho de Deus jamais poderia se separar de seu Pai, porque os dois são e serão sempre um. Consequentemente, a expiação é só a aceitação, que não há separação. Pode parecer muito pouca coisa, mas, meu Deus, isso aí faz toda a diferença no mundo para que nós possamos entender o processo de libertação interior, da libertação psicológica de todos nós. Nós deixamos de ser vis pecadores. Passamos aqui a ser aquilo que sempre fomos, mas não acreditávamos sermos os filhos bem-amados de Deus. Toda a humanidade. Não há separação. Quando nós temos, então, essa consciência de que o Filho de Deus jamais poderia ter sido separado do Pai, aí nós temos uma chance de quebrarmos aquele círculo vicioso de pecado, culpa, medo da punição. Porque não houve o pecado original. Aquilo que normalmente em nossas vidas diárias a gente chama de pecado, são erros. Pecado deve ser castigado. O erro deve ser corrigido. Então, aí, em um curso em milagres, nos é apresentado a mecânica de como nós estamos enredados nesse círculo vicioso e como nós podemos criar um círculo virtuoso para que a gente saia do buraco psicológico e entremos, então, num processo de crescente paz interior, porque o objetivo de um curso em milagres é nos levar ao estado da paz. É dito bem claramente. Por quê? Enquanto nós não tivermos a verdadeira paz, não é aquele faz de conta. Todos nós sabemos que nós temos um certo nível de graduação no faz de conta que eu sou feliz, faz de conta que eu estou em paz. E isso nós sabemos que não é assim. Por quê? Porque nós somos prisioneiros do ego, com toda aquela carga de culpa e de medo. E aí o ego nos ensina certos processos que só nos enterram mais ainda. Como todo ser humano, se ficasse se lembrando de todos os erros que cometeu, as barbaridades, as tolices, as agressões que fizemos para os outros, e aquilo que recebemos dos outros também, o sentimento de culpa de um lado, e os ressentimentos e mágoas do outro nos afundariam. Não íamos querer sair da cama todos os dias, e ficaríamos lá para todo sempre na mais profunda depressão. E o ego, então, encontra maneiras de nos apresentar fórmulas para nos libertarmos disso. O que é que o ego diz? Não, se você está se sentindo mal, diga que não foi você, diga que não é assim. Reprima, ou seja, empurre lá para o porão da sua consciência, ou seja, primeiramente para o subconsciente, depois para o inconsciente. Mas como dizem os cientistas, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Não se perde o sentimento de culpa por todas as besteiras que nós fizemos e tentamos enterrar no inconsciente. Volta e meia aquilo aflora. E a gente sofre com isso. A gente fica envergonhadíssimo daquilo. E também,
com as mágoas e ressentimentos para com aquela pessoa, para com a mãe, com o pai, com o irmão, com o filho, com o ex, com a ex, e aí vai toda uma longa lista de pessoas que nos agrediram, que nos fizeram mal. Nós nos sentimos péssimos e o ego diz, não, primeiro você reprime, mas se isso não for suficiente, você joga para fora, ou seja, projeta. A minha culpa eu projeto naquele, naquela ou naquilo. Então, desde tempos imemoriais, na nossa tradição judaico-cristã, tem a prática do bode expiatório. Algumas pessoas não sabem que, na tradição judaica, os judeus costumavam pegar, num determinado dia do ano, pegavam um bode, e aí toda a tribo, a comunidade, jogava seus pecados em cima do bode e depois tocava o bode para dentro do deserto para expiar por seus pecados. A projeção. E nós até hoje fazemos isso. Nós escolhemos o outro, a outra ou aquilo para ser o bode expiatório dos nossos pecados, mas dos nossos erros, das nossas falhas. Então, o que acontece na verdade? Cada vez que a gente está agredindo, criticando, julgando o outro, a gente só pode criticar, julgar, porque a gente conhece essas coisas e conhece muito de perto, em nós mesmos. Mas a gente não quer dizer isso, não quer aceitar isso. E aí diz que está no outro. Então, como o tempo urge, como é que realmente a gente consegue sair desse emaranhado? Tem uma formulazinha, uma varinha mágica, é o perdão. Não, a gente não tem que se preocupar com o outro, com a outra. Nós temos que nos preocupar com o nosso sentimento de culpa, aqueles venenos da culpa e do rancor que nos corroem por dentro psicologicamente. Então, o perdão não é para libertar o outro, mas é para libertar a nós mesmos das nossas tolices com relação à culpa e dos rancores e ressentimentos com relação aos outros. Então, quando nós perdoamos, nós estamos tirando pedras da nossa mochila que nós carregamos todos os dias. Por que Jesus disse: perdoai aos vossos inimigos também? Perdoai a todos, 77 vezes, sem limite, porque quando você perdoa o outro, você aprende a perdoar a si mesmo. Então você vai gradativamente se libertando de todo esse peso de culpa e ressentimento e vai adquirindo uma paz interior. Vocês já notaram quanto tempo nós normalmente gastamos durante o dia, cada vez que ocorre alguma coisinha que nos desagrade? Aí a gente pega, começa a emendar essa coisinha com a outra, e na semana passada ele já sabia, e a gente fica naquele inferno dentro da nossa própria cabeça. O inferno não está fora, o inferno está dentro. Consequentemente, o paraíso não está fora, não está distante, não é o jardim de Éden. O jardim de Éden é um estado de consciência. E para que a gente possa voltar para o jardim de Éden, nós precisamos encontrar essa paz interior. Um curso em milagres, então, é um processo científico. Eu resisti muito a estudar um curso em milagres. Achei que
não era possível, que Jesus poderia estar outra vez, ele tem paciência divina, mas paciência tem limite, outra vez aqui, ensinando aquilo que nós não quisemos aprender dos seus ensinamentos de 2000 anos atrás, mas ele nos legou aquilo que a humanidade do momento precisa, um enfoque psicológico. E ele, mas com uma paciência, uma sabedoria, vai como retirando as casquinhas da cebola, uma depois da outra, e é impossível. Quando eu comecei a estudar um curso em milagres, com um livreto que me foi dado por um amigo que se encontra aqui hoje, eu li aquilo com olhar crítico, procurando encontrar os furos. Eu sabia que ia ter furo, estava lá com olhar crítico e não consegui encontrar nada contra a tradição, os ensinamentos teosóficos e das principais tradições espirituais do mundo. Então, é um método válido. Milhões de pessoas agora estão estudando ao redor do mundo, não tem nenhuma instituição, nenhuma igreja por trás desse sistema, não tem nenhuma autoridade nele, as pessoas podem estudar sozinhas, podem estudar em grupo. Temos aqui na Sociedade Teosófica, nas terças-feiras, às 19h, um grupo que faz esse tipo de estudo. E é lógico que todas as coisas para mudança requerem muita energia, requerem muita determinação. Uma das qualidades dos grandes santos, além de amor, bondade, paciência, uma das grandes qualidades é a perseverança, é a determinação. E a gente precisa de perseverança, determinação, para ir adiante com esse estudo, que só o livro de texto são 721 páginas. Depois tem um livro de exercício com 500 e tantas páginas. E mais um livro de manual para professores e toda uma série de material adicional, 100 e tantas páginas. Então, lá se vão 1.300 e tantas, quase 1.400 páginas. Portanto, é um método, um dos métodos, e existem outros no mundo, que nos garantem como sair desse enredo. E o grande auxiliar é, como no curso em Milagres é chamado, o Espírito Santo, a nossa mente divina, porque sozinho superar a mente é um trabalho de Hércules. Só que a mente, quando ajudada pela mente superior, pode superar a mente inferior, porque a mente é um todo e precisa que o general dê as ordens, e não o sargentão, que é o pequenino ego que se encontra aqui na mente concreta. Nós chegamos ao final aqui do nosso tempo regulamentar. Eu quero agradecer a paciência de vocês.